E aí, pessoal, bom, tudo bem? Como é que tá? Eu acho que não tá bom não, porque se tivesse bom, você não estaria procurando os livros, né? Ou pode estar bom e você quer melhorar, que é o meu caso. Quando eu fui procurar, não é que significa que não estava tão ruim, mas eu queria melhorar. Então vamos lá, hoje eu acredito que você também, como a maioria dos brasileiros, todos nós, você está em dívida, desesperado, sem saber o que fazer, ou sua conta de luz está prestes a ser cortada, você mal vai ter o que dar de comida para sua família, ou pode estar tranquilo, pagando suas dívidas, pagando, mas você quer uma pessoa que quer crescer, quer prosperar. Então vamos lá, vou te tentar mostrar algumas partes dos livros, desses 5 livros que eu considero fantásticos, que eu li, que mudaram minha vida e que podem mudar você. Agora tudo depende do seu empenho, que não existe fórmula mágica, né? Aposto que você quer ir no final da sua vida, olhar para trás e saber bater no peito com o coração cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade e dizer: minha vida foi foda, certo? Mas calma, encontrar esse livro é só o começo. Agora vamos precisar levá-lo com você. Com ele você vai aprender comportamentos e atitudes, certo? É necessário para conquistar em todos os aspectos da sua vida resultados incríveis. Ele vai provocar, inspirar você não só a ter um espírito elevado e sonhar com coisas inimagináveis, mas também se tornar consciente do que precisa fazer para realizar cada um desses sonhos, certo? Vou te mostrar algumas partes que eu acho interessante. Né? Todo livro é publicado, você veja como ele tem umas frases e aqui ele tem a explicação, o autor começou a dar aqui o sucesso, deixa pegadas, pistas e rastros. Então é de fácil leitura, as letras são boas, certo? Tem alguns pontos que eu li que eu quero destacar para que você comece uma leitura dinâmica e aprenda algumas frases, algumas coisas, mudando a sua cabeça, o seu jeito de pensar, certo? Interessante. Deixa eu mostrar aqui, ó. Toda mudança acontece a partir do reconhecimento de uma necessidade de mudança e da coragem de recusar o óbvio, certo? Então, o que o autor quer dizer com essa frase? Simplesmente, ele quer que você seja honesto com você mesmo. Pergunte a si mesmo o que você quer. Você está bem? Está satisfeito? Está feliz? O que realmente preenche a sua vida e qual o seu sentimento de felicidade para você? O que você quer mudar na sua vida? Lembre-se, toda mudança acontece a partir do reconhecimento de uma necessidade de mudança e da coragem de recusar o óbvio, certo? O que ele quer dizer com isso? Aqui eu acho que ele conta um fato, pronto. Ele quando criança, viu uma fila imensa na cantina e começou a vender paralelamente, porque ele se recusava a aceitar o óbvio, que era todo dia enfrentar aquela fila, certo? Essa é uma vantagem. Nós hoje vivemos com o óbvio. Por exemplo, as pessoas todo mês vai trabalhar, recebe o mesmo salário e quando chega no final do mês espera que tenha uma mudança. Impossível, entendeu? Então isso é o que a gente fala do óbvio. Outra parte interessante que eu acho, deixa eu botar aqui numa folha para você. Ó, a negatividade é como areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. Óbvio, certo? Aprenda uma coisa. Aquele que diz que não consegue e aquele que diz que consegue, geralmente estão certos. Pensa o seguinte, imagine que temos um livro de 500 páginas. Se eu digo que não consigo ler, então todas as vezes que eu começar a ler, irá me dar vontade de ir ao banheiro, vontade de comer, irá dar sono e etc. Agora, se eu digo que eu consigo, coloco uma garrafa d'água ao lado, um lanche, uma meta, vou todo dia ler pelo menos 20 páginas, eu vou conseguir ler, entendeu? É isso que ele quer dizer com essa ação. Outra forma, outra frase, outra coisa para mexer com você, para sair dessa inércia, para sair desse marasmo,
sonho é igual a planta. Se você não rega, ele morre. Claro, as pessoas sonham, mas para alcançar esse sonho, você tem que lutar, você tem que se movimentar. E às vezes você não quer fazer um esforço, certo? Tenha uma visão clara do que você quer e você será puxado para ela. Outro que eu acho muito bom. Seus sonhos são seu chefe, o seu líder, o seu motivador, certo? Por exemplo, aqui ele tem uma frase muito legal, certo? E que é antiga, que ele só fez replicar. 2 pedreiros trabalhavam em uma mesma obra, construindo um novo templo. Perguntaram dele: o que você faz nesse seu trabalho? O primeiro respondeu: coloco tijolo em cima e um cimento no meio, até dar a altura certa da parede. Repetiram a mesma pergunta para o outro. Então ele respondeu: eu estou construindo uma catedral. Veja que diferença incrível. Um só enxergava o básico da construção, o outro enxergava a obra final. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Procure perceber a carga emocional incrível que está embutida na expressão eu estou construindo uma catedral. É esse o poder da clareza de reconhecer a obra como um todo, que vai dar a você a energia para seguir adiante com seus planos. Continuando aqui, outro livro muito bom, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O livro de desenvolvimento pessoal mais bem sucedido em todos os tempos. São mais de 16 milhões de cópias vendidas. Então, os princípios ensinados neste livro só funcionam quando são de coração. Não estou defendendo um conjunto de truques. Estou falando sobre um novo estilo de vida. Se inspirarmos as pessoas a perceber seus próprios tesouros ocultos, poderemos fazer bem mais que mudá-las e poderemos literalmente transformá-la. Ao longo de 8 décadas, este livro se tornou a referência quanto ao assunto e o desenvolvimento da relação humana, habilidades sociais e comunicações eficientes, partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagirmos. Ele mudou a vida de milhões de pessoas, fazendo-as sentirem mais seguras, abertas e confiantes nos seus encontros sociais e profissionais. Com saborosas histórias, exemplos práticos, ótimos conselhos, esta é uma literatura prazerosa e fundamental para quem deseja criar bons vínculos e se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva, inspirada os outros com energia e gentileza. Aqui eu separei alguns pontos, técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Fantástico. Mas eu não vou ler o livro todo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu tenho aqui, deixei separado aqui para você. O grande segredo para lidar com pessoas. Parou para pensar que só existe uma forma de conseguir que alguém faça alguma coisa? Isso mesmo, apenas um convencendo o outro a querer fazer. Não existe outro modo, certo? Outra parte que eu acho legal. O que você quer? Não me refiro a uma lista longa, mas pouquíssima coisas que deseja de verdade, que anseia com insistência. Eis uma lista de coisas que a maioria das pessoas deseja. Saúde e vida longa. Saúde e vida longa. Entendeu? Alimentos, sono, dinheiro, bens materiais, um futuro promissor, satisfação sexual, o bem-estar dos filhos e a sensação de importância. Certo? Separei algumas coisas. A leitura é fácil, ele é grande, mas é muito bom de se ler, bem divertido. Na verdade, você começa a ler e não quer parar. Tem uma parte aqui, um jeito simples de causar uma boa impressão. Certa vez, durante um jantar em Nova York, uma das convidadas
uma mulher que havia herdado muito dinheiro, estava ansiosa para causar uma boa impressão a todos. Ela havia gasto uma pequena fortuna em peles, diamantes e pérolas, mas não tinha feito nada em relação ao seu rosto, que irradiava amargura e egoísmo. Ela não percebeu o que todos sabem. A expressão do rosto é muito mais importante do que as roupas do corpo. Um jeito simples de causar, uma boa impressão. Se você continua mesmo usando roupas caras de grife, mas mantém a expressão facial fechada, dificilmente causará boa impressão. E se você é uma pessoa, veja um dos comediantes, às vezes eles estão de bermuda, camiseta, e todo mundo quer assistir, continua pagando para assistir. Deixa eu ver, eu vou pular lá para o final, e tem uma ótima leitura. Como conseguir cooperação? Normalmente, acreditar muito mais nas ideias que desenvolver do que nas que os outros nos entregam as pontas, não é? Assim, não seria melhor evitar enfiar nossas opiniões de goela abaixo nas outras pessoas? Será que não é mais eficaz fazer sugestões e deixar que os outros cheguem à conclusão por si mesmos? Por exemplo, não é mais fácil mostrar a vocês o que eu achei de mais interessante nesse livro do que apenas colocar umas legendas e dizer comprem. Vocês não vão querer comprar sem saber todo o conteúdo do livro. Então, isso é uma mudança de paradigma, certo? Aprender a conversar, aprender a se expressar. Aqui, isso é praticamente um manual de como você lidar com as pessoas. Continuando, confesso a vocês que eu, quando comprei o livro, eu não quis gastar muito, tanto é que eu comprei a edição de bolso, concisa, e até porque o título do livro não me chamava muita atenção. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Mas quando eu comecei a ler, percebi que esse livro era inédito no Brasil. Após 75 anos desse segredo, por meio dessa entrevista exclusiva que Napoleão Hill fez, quebrando os códigos secretos, da mente diabólica, o que é o diabo, o que ele habita, quais são as principais armas, quem são os alienados, principalmente, que formam eles. Quando você considera o diabo, considera seus pensamentos negativos, suas fraquezas, seus medos, é nisso que ele quis trabalhar. Ele só usou um nome para poder causar mais terror, entendeu? E o medo é principalmente o que lhe prejudica. E nesse livro ele ensina isso. São as armadilhas mentais que os homens e mulheres deste mundo criam para si, sabotando sua própria liberdade. Foi escrito em 1938, certo? Considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas e se libertar dos problemas e limitações, certo? Eu separei algumas partes. No começo, ele já é crítico, Ele fala muito do medo, ferramenta de que o diabo idealiza pelos homens. E o medo, como você pode observar, o 11 de setembro, até hoje, os Estados Unidos fizeram aquilo que fizeram com eles lá, como eles usaram o medo. Mas isso é outro ponto. Alienação. O que é que ele quer dizer com alienação? Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar pessoas. Minha arma mais poderosa é o hábito de alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que você chama de inferno. Defina alienação. Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas à própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Por isso, consigo assumir o controle dos seus pensamentos. E aqui tem outra parte.
quais hábitos mais comuns e pelos quais ele controla a mente das pessoas: o medo e a preguiça. Certo? Tem outras passagens que o livro é pequenininho, com algumas perguntas, ele fica ali provocando truques e armas diabólicas. Certo? O que é que ele quer dizer com isso? Estou fazendo perguntas e estão respondendo. Confesso que não tenho poderes para me parar de fazê-lo confessar. Você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que só existe na mente das pessoas que têm medo. O medo, ele o tempo todo ele fala que é o que controla as pessoas. Veja, começamos com a alienação, estamos no meio. Vamos dar um pulinho até a página 53. Quero lhe mostrar aqui que tudo converge para isso. O ritmo hipnótico. O hábito da alienação. Começamos com a alienação e ele vai o tempo todo falando sobre alienação. Pode ser quebrado? Pode. Se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo, mas existe um ponto de partida do qual o hábito não pode mais ser quebrado e a vítima torna-se dele. Entendeu? Então, o que é que ele quer dizer com isso? A preguiça, o medo de mudar, de aceitar, o pensamento negativo, tudo isso leva à alienação e ao fracasso. Como diz, outro livro maravilhoso. Você pode ver, como disse a professora Carol, que muitas das situações que vivemos hoje são consequência dos nossos medos, da nossa falta de atitude, de querer mudar de verdade. E aqui a professora desenvolveu ao longo de décadas de pesquisa um conceito fundamental, a atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de mindset. É crucial para o sucesso. Revela a forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos objetivos. O mindset não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o trabalho, com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. É um fato decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. É um livro com bastantes páginas, mas bem explicado. As letras são grandes, o texto é fácil de entender, então é uma leitura gostosa e provocativa, cada leitura. Eu separei algumas partes mais interessantes assim, na minha opinião, para provocar quem vai ler. Deixa eu colocar aqui para vocês. Entendeu? O que eu quero com isso, não digo que isso é a parte mais interessante do livro, não. Mas é o que eu quero aguçar a curiosidade de vocês. Olha aqui, ó. Sucesso tem a ver com aprendizagem ou serve para provar que você é inteligente. Certo? Político não divido o mundo entre fracos e fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. O que tornaria uma pessoa ou alguém que não aprende? Todos nascem com um intenso ímpeto de aprender. Os bebês conquistam diariamente novas aptidões. Não são habilidades simples, mas as tarefas mais difíceis da vida, como aprender a caminhar e a falar, eles nunca acham muito difícil, o que não vale a pena o esforço. Os bebês não se preocupam em errar ou se humilhar. Caminham, caem, levantam e simplesmente seguem adiante. Perfeito. Porque quando nós
nos tornamos adultos, começamos a ouvir mais os outros do que a si mesmo. Esse livro é um achado, um paradigma para quem pensa que não pode mudar. Deixa eu ver mais uma parte interessante que eu separei aqui para aguçar. O que é o sucesso? Vocês sabem responder? O sucesso significa fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. É isso exatamente o que encontramos nos campeões. Todos os livros que você for procurar ler, todos eles vão falar disso, o que é o sucesso. E para você, o que é o fracasso? Somente uma vez, para quem não conhece, Michael Jordan, ex-jogador de basquete, que já é falecido, tentou evitar o esforço. Foi um ano que voltou para o Chicago Bulls depois de uma temporada que passou jogando beisebol e aprendeu uma lição. Os Bulls foram eliminados na rodada decisiva. Não se pode sair e achar que é possível voltar e dominar o jogo. Daqui em diante estarei fisicamente e mentalmente preparado. Suas palavras não poderiam ser mais verdadeiras. Os Bulls venceram o campeonato na NBA nos 3 anos seguintes. Michael Jordan abraçava seus fracassos e aprendia com ele. Entendeu? Separei mais outra parte para aguçar a curiosidade e o interesse dos senhores e senhoras que querem sair da atual situação, que se encontram. Porque eu busquei ler e aprender. Líderes nascem líderes, né? Todos eles concordam que os líderes se fazem, não nascem. E são feitos mais por si próprios do que por meios internos. O que quer dizer com isso? Que todos, qualquer que seja a idade ou circunstância, são capazes de transformar-se. Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes e até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, se tornam-se chefes e não líderes. Então, é uma obra que a professora fez com muito carinho, várias décadas, e vale a leitura. Mudança de mindset. É uma mudança de hábito. Que muito dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades está aqui, no nosso cérebro, na nossa cabeça. Bom, pessoal, esse livro do Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você ampliar. Você lendo, eu mesmo, quando comprei, não dava nada pelo título. Achei que era só mais um livro para eu ler, para me distrair, mas não tem coisa melhor do que você ler um livro e se surpreender com o seu conteúdo. Esse livro é um livro pequeno, fino, como você pode ver, mas é fora de série. Acorde para seus objetivos que quer conquistar. Observe seu momento profissional. Somente tem frustrações de sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos. Se você acha que essas são situações normais, pense de novo. Só porque isso acontece com várias pessoas não quer dizer que a vida deva ser assim. Só porque algo se torna comum não significa que seja normal. Vamos ler um pouco sobre o autor, sobre o Gustavo Ferreira, que me chamou a atenção logo no início da leitura, quando eu comecei aqui, ó. Eu até não fiz nem como os outros, eu marquei, mas está aqui para vocês lerem. Não sei se todos conseguem. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Ferreira e desde 2009 dou consultoria de negócio, marketing, empresas de diversos nichos e segmentos.
Aí isso é interessante. Hoje, faturo consistentemente 5 dígitos mensais através dos meus livros, cursos, consultorias, aulas e parceria. O que é que quer dizer com isso? 5 dígitos, pessoal. Estamos falando aí entre 10 e 99 mil por mês. Bem, está bom para vocês, porque para mim está muito bom já ganhar esse dinheiro. Tem pessoas que já ganham isso e querem mais. Então o livro vai dar a oportunidade de aumentar, se você já está nesse patamar. Contudo, ele não fala e podemos fazer juntos uma continha básica para que podemos usar as informações que estão na própria capa desse livro. Depois vamos começar a ler internamente. Mas vamos voltar aqui, antes de entrar nele. Se você pegar o livro e ler o que está escrito aqui, um best-seller, mais de 75 mil exemplares vendidos. Então vamos deixar o livro aqui e vamos fazer uma continha de padaria. Certo? Faça uma continha de padaria comigo, para você entender. 75 mil, concorda? Esse livro está por, vamos dizer que esteja por volta de R$20. 75 mil livros, certo? Se eu fizer isso aqui, quantos livros? Já vendeu mais 75 mil. Então, R$20 a 75 mil, certo? Equivale a R$1.500.000, certo? Óbvio que ele não recebeu isso, porque temos os custos com a editora, com gráfica, com tudo, merchandising, propaganda e tudo. Mas vamos dizer que depois de tudo isso, o autor ganhou apenas 35%. Então, 35% de 1.500.000, estamos falando numa cifra de R$525 mil. Então, ou seja, ele hoje com certeza já deve ter 2009, né? Então, com certeza já faturou mais de R$1 milhão. E não estou falando nem patrimônio. Então, se alguém que com certeza já passou de R$1 milhão, eu acredito que ele tem ótimas dicas para passar para a gente. No início do livro, ele fala sobre uma palavra ethos, a coroa de ferro dos gatilhos mentais. Deixa eu mostrar aqui. Logo no início desse livro, ethos, a coroa de ferro dos gatilhos mentais. Certo? Ele vai começar a lhe explicar. Mas isso não é o suficiente. As pessoas compram o que elas conhecem, gastam e confiam. Presta atenção nisso. Conhecer, gastar e confiar. Certo? Você confia em que tem autoridade, mostra resultados e vê outras pessoas falando bem. E esse é o primeiro ponto da dinâmica de Aristóteles. Para você persuadir, influenciar as pessoas, precisa construir ethos na credibilidade. Então, ele fala do ethos, fala do logo, mas eu queria mostrar a vocês, eu não vou ler um livro pequeno, acho que todos deveriam comprar para ler, mas tem uma parte que eu acho magnífica aqui. Estamos falando do ethos, a coroa de ferro dos gatilhos. Mas imagina, além de falar da coroa, lhe ensinar sobre essa coroa de ferro dos gatilhos, vamos falar da joia da coroa. Que tal você ler? Eu vou dar só aqui ele ensina como vender, como fazer. É fantástico, o livro é fora de série. Vai lhe surpreender. Mas eu quero lhe falar sobre a coroa, que eu deixei aqui só para dar um saborzinho assim de quero mais. É a cerejinha do bolo. Vamos aqui, falando sobre a joia da coroa. Com esse gatilho, complemento a coroa de ferro dos gatilhos mentais. Por quê? Porque
são os principais e mais importantes. Certo? É certo que é um caso à parte e justificativa que deve ser sempre presente. Os demais são extras e tempero na sua comunicação. O que é provar? Se autoridade, especificidade, prova social, escassez são a coroa, a prova é a joia da coroa. É você provar que o que você faz ou fala é verdade. Então, e ele aqui continua ensinando, sinto, logo existo e por aí vamos seguindo. É com certeza para fechar com chave de ouro a coleção esse livro que vai mudar a forma como você conversa com as pessoas, com o seu cliente, com os seus negócios, com o seu trabalho, com quem quer que seja.